E nós convidamos, e gentilmente conosco aqui, o comandante, né, Anésio Barbosa Júnior, da Academia da Polícia Militar. Comandante, muito obrigado por atender ao nosso convite, seja muitíssimo bem-vindo. É um prazer imenso a gente poder ter pessoas iguais ao senhor aqui, falando sobre segurança pública com extrema propriedade e competência. Obrigado pela presença. Obrigado pelas palavras de carinho, uma boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui, podendo representar a minha instituição e levar algumas mensagens de esclarecimento e de positividade para a nossa sociedade, que tanto precisa nesse momento difícil que nós vivemos. A dificuldade maior se dá por uma resposta rápida, pela forma como a sociedade está se portando diante desse momento. Porque olha aqui, ó, acabei de receber um WhatsApp, aí tem aqui, ó, um retrato falado de uma pessoa que cometeu um crime. Então, ou seja, estamos vivendo um momento onde todo mundo é jornalista, onde todo mundo é policial e se exigem respostas rápidas para assuntos que durante muito tempo ou problemas que foram reprimidos, comandante. Sim, essa rapidez que os avanços tecnológicos nos proporcionaram, especialmente nessa área de comunicação de massa, elas trouxeram várias vantagens. Então nós temos acesso à informação instantânea, o que acontece em qualquer parte do mundo, mas também fez com que o nosso poder de indignação ele também fosse reduzido. Nossa indignação atualmente ela é como o crepitar de uma folha de papel. Você coloca, incendeia uma folha de papel, ela faz uma chama forte e logo ela se apaga e vira somente cinzas e aquele assunto ele já é esquecido e se parte para um novo assunto sem se buscar as soluções definitivas para os problemas que estão postos. Então, essa crise, entre aspas, que o Brasil enfrenta na área de segurança pública, ela tem mais de 30 anos. E, infelizmente, todos os remédios que foram apresentados enquanto solução em todos os níveis de poder público, eles não surtiram os efeitos esperados e a nossa sociedade ela não consegue compreender o problema que enfrenta, a magnitude do problema que enfrenta e, via de regra, exige uma resposta também imediata e policial para questões que são estruturais, que possuem raízes muito mais profundas. Então, nós precisamos, especialmente através dos órgãos de comunicação de massa, você presta um serviço para a sociedade que merece aplauso, que merece todo o reconhecimento, que é de elevar o nível dessas discussões e buscar, sim, esclarecer a nossa sociedade e fazer com que ela compreenda que nós só modificaremos esse quadro com ações sistêmicas, com investimentos em diversas áreas, na área da educação, na área da assistência social, na área da saúde, mas principalmente em ações que visem modificar a nossa cultura. Atualmente nós temos uma cultura e um investimento nessa cultura de violência e de criminalidade. Nós, enquanto sociedade, precisamos modificar esse ambiente que nós criamos no Brasil, que é um ambiente propício para o desenvolvimento de atividades criminosas. Eu vou dar um exemplo aqui. Durante muito tempo, já vai fazer 2 anos, que nós estamos veiculando aqui algumas mensagens, né? Porque a Polícia Militar ela não tem só essa ação de repressão, tem ação pedagógica também. Onde aparece um policial dando dicas, né? Não permaneça no carro, não deixe sua casa, cuidado, isso e aquilo. E assim, eu não gosto de me dar de exemplo, mas nesse caso eu faço questão. No domingo, fui visitar meu amigo Padre Jesus em Trindade. Chegando no meu prédio, 3 viaturas e aí um casal. Reclamando que estavam namorando no carro, num lugar escuro, e que há poucos minutos havia passado uma viatura da polícia. Logo depois passou um motoqueiro e assaltaram o casal. Aí, comandante, a viatura chegou, aí o pessoal chegou e falou assim: ainda bem que você chegou, você é jornalista, olha aqui, não sei o que e tal. Aí eu fui saber. Aí eu falei assim, se a polícia tivesse feito a abordagem, vocês teriam me parado para reclamar que a polícia ela estava invadindo, porque ele não estava fazendo nada de errado.
Agora, como a polícia parou, aí o rapaz falou assim, nós giramos o giroflex e fomos. O bandido não gira giroflex, não gira nada. Fez a abordagem, levou o celular, levou tudo. Aí falou assim, você vai denunciar? Eu falei, não, só vou pedir para vocês ficarem mais atentos, porque a polícia ela está transcendendo a questão da repressão e já está fazendo esse trabalho pedagógico. E aí eu pergunto para o senhor, segurança ela é dever do Estado, obrigação do Estado, mas o cidadão também ele tem que cumprir, né? Ele tem que, nesse momento, né, em todos os momentos, ele tem que se prevenir para não se tornar uma presa fácil. E já outra pergunta, polícia é problema. A polícia não abordou, aí é um problema. Aí se a polícia tivesse abordado, era outro problema. Essa situação de viver em cima do fio da navalha. Bem, a primeira questão, então, a nossa própria Constituição positivou isso no artigo 144, que a segurança pública ela é um dever do Estado, mas ela é um direito e responsabilidade de todos. Todos, inclusive para não se tornarem vítimas e às vezes, como você bem disse, presas fáceis dessa criminalidade, elas têm sim que buscar uma postura mais preventiva diante desses riscos que nós estamos expostos no nosso dia a dia, especialmente, como eu disse, nesse ambiente favorável para a criminalidade que foi criado no nosso país. Então, tudo que tiver ao alcance do cidadão, ele deve buscar fazer para não se tornar alvo desta criminalidade. E algumas posturas, elas são fundamentais para livrar um cidadão desses riscos. Atualmente, o roubo de veículos é uma das modalidades que mais rentabilidade apresenta. Sim. Então, ele é um negócio e os criminosos que lidam com essa modalidade criminosa, eles buscam as presas mais fáceis. Quem estiver de uma forma mais acessível para a abordagem do criminoso, com toda certeza vai facilitar o trabalho dele e vai se transformar numa vítima potencial. No segundo momento, realmente o serviço de polícia ostensiva, ele é um dos mais complexos que nós temos. E é justamente por isso que ele deve ser bastante valorizado pela sociedade, compreendido. Nós lidamos com os bens mais preciosos do cidadão. Nós lidamos com a liberdade, com o patrimônio, com a vida, a integridade física, mas nós também, ao desenvolvermos esse trabalho que é tão árduo, que é tão complicado, nós colocamos também esses nossos bens, porque nós também somos cidadãos, somos seres humanos, e nós colocamos esses bens em risco para atender... O bem maior que a vida. Exatamente, colocamos e fazemos um compromisso de honra em estar protegendo o cidadão nesse sentido, e é importante que nós tenhamos sempre uma visão dos nossos policiais enquanto protetores da sociedade. Às vezes, especialmente quando se noticia um desvio ou um crime cometido por um agente público, que já é algo que causa espécie, mas quando é cometido por um policial, às vezes se confundem as coisas e aquele erro que é individual, que deve ser identificado e que deve ser reprimido, que deve ser punido com rigor previsto pela legislação, ele acaba sendo estendido para toda uma corporação, para toda uma instituição, para todo um sistema que trabalha em prol do cidadão. Então, nós que estamos na Academia de Polícia Militar, eu sou o subcomandante da Academia de Polícia Militar, junto com o Coronel Alexandre, que é o comandante da Academia de Polícia Militar, nesse processo de formação do policial, nós temos alertado esses policiais que ingressam na corporação a investir também o seu esforço no esclarecimento do cidadão a respeito dessa importante participação que ele tem junto aos órgãos de persecução penal para a consecução da justiça. Cada cidadão é importante, tanto se protegendo
adotando posturas preventivas, como estimulando as boas práticas, incentivando e participando com os órgãos públicos para conseguir, então, fortalecer todo esse sistema que nós possuímos de consecução da justiça, mas que no Brasil ele ainda é débil, ele ainda é muito frágil e nós precisamos fortalecer esse sistema. Para você ter uma ideia, o índice de elucidação de crimes no Brasil, ele não chega a 8%, dependendo da modalidade criminosa, ele não chega a 2%. Isso significa que de cada crime, por exemplo, vamos supor um crime de roubo, a cada 100 crimes, somente 2 são devidamente esclarecidos e levados às barras da justiça para repressão. E isso, infelizmente, acaba, como eu disse aqui, criando um ambiente favorável para a criminalidade, porque deixa entender para os criminosos e para a sociedade que aquela conduta ela é compensadora, que o crime compensa. E nós precisamos deixar muito claro para todo cidadão que rompe o pacto social que ele desviando de conduta, ele cometendo um crime, ele vai receber uma punição. Então, o maior mal do nosso sistema de segurança pública atual é a impunidade. E nós precisamos quebrar esse ciclo de impunidade. E o cidadão é muito importante. Por quê? Porque nós temos uma cultura de condescendência com o crime. Sim. Se nós, enquanto sociedade... somos beneficiados por ele, exato, não somos criminosos. E enquanto ele nos favorece, nós estamos silentes. Tanto que o único crime que realmente causa grande comoção e que acaba gerando riscos para os autores são os estupros. Somente o estuprador possui uma verdadeira repúdia por parte da sociedade, inclusive dentro do próprio meio criminoso, que quando eles vão para os presídios, eles acabam ali lá eles não têm ética, eles têm código, exatamente, né? Os riscos aumentados. Então, essa repulsa, esse repúdio que nós temos ao estupro, que é um crime hediondo, vil e que deve ser combatido com veemência pela nossa sociedade, deve ser estendido a todas as modalidades criminosas. Agora, ao tráfico de drogas, ao roubo, ao furto, ao homicídio. Nenhum crime poderia passar impune. Todos os crimes deveriam ser investigados, a autoria deveria ser identificada e o autor deveria ser punido. Assim nós quebraríamos com esse ciclo de impunidade e levaríamos mais sensação, inclusive de segurança para o cidadão. Nós temos aí as imagens que foi feita nesse final de semana, uma mobilização pela paz, né? Mas eu quero entrar num outro aspecto. O que acontece? O cidadão, ele é um ser que ele tem um ciclo de vida. Então, ou seja, o Estado, quando eu falo Estado, é o Brasil, é o governo federal. Ele erra quando ele interfere na família, essa lei da palmada, esse negócio todo. Acredito que sim. Ele erra quando ele não oferece um serviço de saúde, ele erra quando ele não dá condições de trabalho, ele erra em tudo, até que a pessoa cometa um ato criminoso. Aí, a segurança pública, ela tem que fazer o trabalho que deixou de ser feito, porque se você investir na família, investir na criança, investir no profissional, investir na saúde, investir na mão de obra, você vai ter uma pequena chance da pessoa ela enveredar pelo caminho do crime. Mas ela só se torna cidadão ou é vista pelos olhos das pessoas quando ela comete um crime. E aí, sobre a polícia, né, civil, militar e tantas outras, se imputam essas omissões que deveriam ter, esses programas e projetos que deveriam ter sido feitos desde quando a criança foi concebida. E aí estoura a bomba na mão da polícia. Como é que o senhor vê isso? Sim, eu acredito que esse sistema de educação que começa e que tem como ente principal a família, ele foi fragilizado. A autoridade no nosso país, ela foi fragilizada. A figura do pai, a figura da mãe, a figura do avô, da avó, do professor, do policial. Então, todas as figuras que simbolizam a autoridade, elas acabaram sendo fragilizadas
E isso fez com que quem leva qualquer tipo de punição, e a punição ela não deve ser compreendida como... punição da opinião pública. Isso. Então, essa punição, ela é um instrumento pedagógico. O pai, quando corrige o seu filho, quando lhe aplica um castigo, entre aspas, lhe dando uma reprimenda, ele o faz por amor. E o nosso Estado tem que punir o cidadão que desvia de conduta por amor, para que ele possa, inclusive, compreender o erro e buscar, então, a mudança de comportamento, que é a materialização desse aprendizado. Então, a gente só aprende uma determinada conduta quando nós mudamos o nosso comportamento. Então, se você está com um comportamento desviante, você vai materializar o seu aprendizado quando você apresentar uma mudança de comportamento. E eu que trabalhei como diretor de presídio e fui diretor da Casa de Prisão Provisória da Penitenciária Coronel Denis Guimarães, tive a oportunidade de entrevistar grande parte da população carcerária pessoalmente, e muitos dos que eu entrevistava e na conversa que nós estávamos tendo ali, eu percebi que ele não se arrependia do erro cometido. Isso. Que ele tinha uma perspectiva de que, olha, ele tinha errado ao se deixar ser preso, e que ele, quando conquistasse novamente a liberdade, ele tinha que aperfeiçoar o seu modus operandi, a sua forma de agir, para não ser preso novamente. Então ele não tinha sido educado em relação àquela conduta que o levou para o cárcere. Ele não pensava em não praticar mais as condutas que geraram a sua prisão. Ele pensava em aperfeiçoar a prática daquela conduta para não ser preso novamente. Então, isso aí é claro que é a ponta, né, o limite extremo desse sistema de educação falho, que, como eu disse, começa com a nossa família, mas que tem que oferecer, então o Estado ele tem que oferecer o suporte para que esse processo ele se desenvolva. E isso só vai acontecer com fortalecimento de todas as instituições, então com fortalecimento da família, com fortalecimento da escola, com fortalecimento da assistência social, do sistema de saúde, com fortalecimento do sistema de justiça, dos órgãos de persecução penal, com trabalho para criança. E isso é extremamente importante. Então, acho que já está tendo até algumas iniciativas nesse sentido. O Brasil, antes dos 16 anos, tinha virado quase, além de uma conduta que poderia ser entendida como criminosa, algo aviltante você colocar um adolescente para fazer qualquer tipo de trabalho. Hoje já estamos retrocedendo, aí, voltando e fazendo um reexame dessa modificação, já está permitindo então que a partir dos 14 anos o jovem possa ser direcionado para o desenvolvimento de alguma atividade laboral que vai contribuir com o processo de formação dele enquanto indivíduo, que vai contribuir com o processo de educação dele. Foi outro erro que está sendo consertado agora e que precisa ser sim entendido. Olha, nós tomamos decisões que foram erradas em determinado momento histórico e nós temos sim que rever essas posições. Uma dessas posições foi o sistema de persecução penal que nós criamos. Nós criamos um sistema de persecução penal onde ele foi inspirado em países que já tinham uma estrutura administrativa, uma estrutura do poder público muito mais robusta, muito mais consolidada, uma cultura da sociedade muito mais forte, e nós importamos isso para o Brasil, que ainda não estava preparado para conviver com direito penal mínimo, para conviver com um sistema progressivo no cumprimento de penas. Então nós não tínhamos nos preparado para isso e implementamos essas mudanças, convivemos com isso e, infelizmente, dentro da nossa cultura, isso foi tudo recebido como impunidade, como estímulo à criminalidade. E, infelizmente, nós temos aí todos os índices crescentes. Para você ter uma ideia do tanto que é curioso, o Brasil avançou muito na área de educação, diminuímos o número de nós temos mais pessoas na escola, mas a qualidade do ensino ainda continua ruim. Eu concordo, sim, mas só esse acesso ele já foi um avanço, né? Então, muitas pessoas nem tinham esse acesso. Mas, pessoal, desculpa só interrompê-lo.
Mas o que essa pessoa vai fazer na escola? Porque a polícia, ela está indo lá para desvendar homicídios, tráfico de drogas, essas coisas, né? Eu sempre falo, acesso à escola é um começo. Agora, que tipo de escola? Se o professor tem segurança, se o aluno que vai para lá vai para estudar, se a aluna que lá está, ela tem um objetivo de aprender. O acesso à escola, ele é o começo. Agora, é um professor igual ao policial e tantos outros, professores desvalorizados, professores... Se o professor reage a uma ação do aluno, ele é punido. Se ele não reage, ele é punido também, porque ele é omisso. Então, assim, essa inserção à escola, ela é um primeiro passo, né? Agora a gente tem que ver que tipo de escola que a gente tem lá, para que a polícia não possa ir lá corrigir também o erro do ensino, né? Assim, eu estava citando como exemplo esse acesso à educação, esse acesso à saúde, que houve um crescente. Agora, na área da segurança pública, por exemplo, os números, eles nos mostram que houve um aumento em 30 anos de mais de 400% da criminalidade violenta, usando como referência o crime de homicídio. Então, no início da década de 80, nós tínhamos no Brasil algo em torno de 10 mil homicídios por ano. Fechamos o ano passado com mais de 56 mil homicídios. E na década de 80 se matava menos mulheres, a violência capital contra a mulher era substancialmente inferior a que nós presenciamos hoje. Então, mesmo com todo esse desenvolvimento que nós tivemos, com acesso à informação, com acesso aos meios de comunicação que... Às vezes agem errado, deveriam... eu sempre falo que a televisão, ela é uma concessão do setor público, e ela tem que devolver algo de produtivo para o cidadão, e está devolvendo interesses particulares, pessoais. Inclusive até comentei isso aqui. Eu acho pouco provável, disse ontem, que uma pessoa dirigindo um caminhão tenha condições de fazer uma curva, ligar o telefone, perseguir um suspeito durante 300 metros, né? A gente presta um desserviço quando a gente passa para você que a cidade e que o Estado está inseguro. Eu acho que a gente tem que mostrar, sabe por quê, comandante? Eu tive acesso a isso, quantas ações que a Polícia Militar, a Polícia Civil conseguem inibir. Ou seja, o crime que não aconteceu não é notícia. Mas ninguém mostra isso, só mostra, ou seja, se a polícia ela faz um trabalho de repressão e consegue, em média, recapturar 12 detentos, mas 13 fugiram, um cometeu um crime, aqueles 12 que foram recapturados, não interessa. O que interessa para a imprensa é só aquele que cometeu o crime e que estava foragido. Aí a gente tem que dar a mão à palmatória. É outra coisa que também foi formada pela nossa cultura. Então, os meios de comunicação, eles travam uma briga pela sensacionalismo, audiência, curiosidade e mórbida. Esse jornalismo mundo cão, ele acabou ganhando espaço. Então, até porque a nossa sociedade, ela gosta disso. Então, a nossa sociedade, ela tem uma predileção pelo violento, pelo escatológico, pelo que foge à normalidade. Curiosidade Como você mórbida. bem disse, as boas práticas, elas não são notícia. Normalmente, aqueles programas culturais, os programas voltados para a educação, para a edificação do indivíduo, eles são relegados a um terceiro, quarto plano nas maioria das emissoras. Mostra de madrugada. Como eu disse, a própria discussão de temas importantes não tem espaço, porque eles preferem veicular, então, olha, vamos massificar uma determinada modalidade criminosa, vamos mostrar onde existe uma ou outra falha, enquanto que essa produtividade menciona, especialmente nesse serviço de polícia ostensiva, que eu tenho atuação nessa área, então posso falar com liberdade de todo o esforço que é desenvolvido pelos policiais no dia a dia. Só o ano passado foram mais de 3 mil armas recuperadas, mais de 3 mil foragidos recuperados. Então, uma produtividade, mais de 75% dos veículos
roubados e furtados foram também igualmente recuperados, mas isso não é notícia. E tantas abordagens que foram feitas com pessoas que estavam armadas que iam cometer o crime. Sim, sim. A polícia, ela prendeu a pessoa, ela não cometeu o crime, não virou notícia. O Estatuto do Armamento, ele trouxe durante um determinado momento um alento para o serviço de polícia ostensiva. Nós, então, nas ruas, abordávamos o indivíduo armado. Esse indivíduo ele era preso em flagrante e pelo Estatuto do Desarmamento era um crime inafiançável. Exato. Veio o nosso legislador e entendeu de que, olha, não, vamos deixar esse crime como afiançável. Exato. E aí permitiu que várias pessoas, então a partir dessa inovação, fossem presas armadas na iminência de cometer um crime, mas que tiveram a oportunidade de ser presas, levadas aos distritos policiais e lá ele pagar uma fiança e sair junto com o policial que fez a prisão dele. Ou antes que o policial ainda vai ter que preencher todos os relatórios lá para se resguardar ali do bom trabalho realizado. Primeiro ouve se a pessoa que foi detida, aí libera a pessoa, aí depois é ouvido o policial. E o policial fica com, desculpa a expressão, mas com a cara de frustração, para não dizer outra coisa, enquanto o bandido sai pela porta da frente dando gargalhadas. E com outra arma lá do outro lado de fora. Isso até um amigo meu até que inventou o termo, e eu fiz um texto falando sobre essa expressão, que é a de polícia esportiva. Como na pesca esportiva, você pega o peixe, leva o peixe, tira foto, pesa, mostra lá para quem está junto com você, feliz, e ainda feliz também, mas com certo desgosto ali, você coloca o peixe novamente nas águas para que ele povoe os nossos mananciais, para que nós tenhamos condição de continuar gozando ali dessa oportunidade de pescar um peixe e de praticar a pesca esportiva. Só que na polícia esportiva, nós prendemos o cidadão que está cometendo o crime, levamos ele às barras da justiça, ele é identificado, se faz ali as fotos, a imprensa faz a matéria e depois ele é colocado nas ruas. Só que nas ruas, ele também vai povoar as nossas ruas com as más práticas. Então ele vai servir essa liberdade antecipada sem uma punição justa e proporcional, vai fazer com que aquele indivíduo ele entenda que para ele aquela prática foi rentável, foi compensadora e vai também servir de exemplo para outros, que são os dois aspectos da punição: a prevenção específica, que é a aplicação de uma reprimenda para quem cometeu um crime, a retirada dele do convívio social durante determinado período de tempo, para que ele possa ser requalificado para esse convívio, e a prevenção geral, que é de demonstrar para toda a sociedade que aquele tipo de conduta, se praticada, vai ser punida de uma forma que seja proporcional e justa. O senhor fala sobre essa questão da pesca esportiva, né, e também da prisão esportiva, porque na pesca esportiva o anzol, ele não pode ter nada que machuque o peixe. E a polícia não pode encostar o dedo no suspeito, né? A gente fala suspeito porque até que seja comprovado, que é um trabalho difícil hoje, né, de comprovar, né, a atuação do bandido, porque o advogado já está lá na delegacia antes do bandido chegar. É outra falha do nosso sistema. É claro que o princípio da inocência ele é importante. Ele é um instituto que é uma conquista da civilização. Então ninguém deve ser considerado culpado até que se tenham provas substanciais da culpa desse indivíduo. Desde que ele não esteja na frente do Joaquim Barbosa. Só que existem ali as exceções para essa situação. Então, existem as exceções que são as medidas cautelares, que diante das provas, diante do contexto, e especialmente algumas das situações, elas são gritantes, colocar esse indivíduo em liberdade vai trazer prejuízo e risco para a sociedade. Então, essa prisão, mesmo antes da pena, ela tem que ser aplicada, e tem que ser aplicada com mais vigor no Brasil. A prisão cautelar, o Instituto da Prisão Cautelar foi muito fragilizado. Hoje em dia, o indivíduo, você pode prender ele com o produto do crime, com a arma que ele utilizou, com as imagens de que então com provas robustas de que ele praticou o crime, com a confissão desse indivíduo, e ele
ainda assim vai aguardar em liberdade o trânsito em julgado dessa Até ação penal. aí ele continua cometendo crimes. E aí que entra o serviço de polícia esportiva. Nós temos pessoas que foram presas 10, 20 vezes e teve um indivíduo que num ano foi preso 32 vezes. Então, 32 vezes, praticamente era de 3 de 5 em 5 dias ele estava sendo preso novamente pela polícia pela prática de delitos. Mas aí, comandante, eu sempre falo aqui, nós temos só em Goiânia uma população de 1.200.000 habitantes. O mal é muito pequeno. Eu até falo, vamos entrar nessa questão do serial killer, eu falo assim, gente, como eu gostaria que existisse esse serial killer, porque é uma pessoa matando 30. Então não é uma cidade violenta, é uma pessoa cometendo crimes em séries, né, ou pessoas cometendo crime. Prendeu um, acabou o crime, não tem mais essa questão da falta de segurança, coisas nesse sentido. Então, ou seja, nós temos uma população imensa do bem e uma minoria do mal, só que esse mal, ele faz um alarde imenso. E o bem, a gente tem imagens aqui, nós vamos mostrar, foi feito um ato aí contra esses crimes praticados contra as mulheres. Tinha uma multidão de 30, comandante. Tinha uma multidão de 30 lá pedindo, né, fazendo um protesto. Aí, tá, coloca no vídeo. Olha aí, uma multidão de 30 pedindo paz. E aí, assim, para mim eu condeno isso aí, né? A pessoa, ela cobre o corpo dela só com tinta, ou seja, se tá... você está fazendo um protesto contra a violência contra as mulheres, você pega o exemplo europeu que costuma fazer isso, cadê? Aí eu falo, comandante, a parada gay, ela é um exemplo, né? Ela leva milhões de pessoas às ruas contra o crime da homofobia. E na minha humilde visão, crime contra a vida é crime contra a vida, não importa se é negro, se é branco, se é amarelo, se é índio, se é mulher, se é crianças, seja quem for, o crime é crime. Não chegou a hora da gente, primeiro, o bem é maioria, mas não ajuda. A gente tem esse pessoal que eu bato palmas, né, que esse pessoal desses movimentos que levam milhões de pessoas às ruas, mas para defender o interesse único. Quando o crime, eu já falei, né, o crime, ele é crime. Como é que o senhor vê isso? Será que não seria a hora de juntar todos, porque nós somos muito maior do que o mal, mas somos silenciosos e ficamos em casa com medo e não temos a capacidade de fortalecer a polícia, cobrar do Congresso Nacional, porque é o Congresso Nacional que vai resolver esses problemas, não é a polícia. A polícia, ela age dentro da lei. A lei é criada no Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional, ele só cria vantagens. Uma delas é o bandido, quando ele vai para o presídio, ele perde o direito de votar. Então, para que político vai querer criar presídio se ele não vai tirar voto desse processo? Então, assim, dessas perguntas todas e dessas situações todas, essa multidão de 30... lutando pela paz com uma população de mais de 1.200.000 pessoas boas, que cometem o bem, mas se calam na hora de ajudar a polícia, a segurança ou ajudar a si mesmo. Eu concordo plenamente com você, André. Realmente, especialmente porque é claro que todo tipo de crime, especialmente os mais violentos, e quanto mais violento, mais repulsa ele deve causar. Então, qualquer ato discriminatório, seja ele por questões raciais, por questões de opção de orientação sexual, qualquer crime, ele deve ser reprimido. Ele deve ser reprimido. E eu acredito que essa ideia de fazer uma acepção de crime, então, olha, um crime contra um homossexual, ele não deve ser mais reprovável do que um crime contra um heterossexual, não. Os dois devem causar a mesma repulsa, a mesma reprovação social, da mesma forma que cometeram ali e que deve ser identificado o autor de um crime contra um heterossexual, deve ser assim contra qualquer ser humano. A Constituição fala isso. Então, olha, todos nós somos iguais perante a lei, então nós não precisamos criar nichos ali específicos, não. E nesse caso específico, que você cita, por exemplo, a manifestação que... A multidão dos 30. A multidão dos 30, que teve pouca adesão. No outro contraponto, uma parada gay que
leva milhões. Nessa parada gay existe todo um incentivo, inclusive com investimentos por parte do poder público para que ela se realize. Então existem organizações não governamentais que se mobilizam nesse sentido, que recebem verbas públicas e que patrocinam a execução de grandes eventos com esse propósito. Então eu acredito que esse propósito ele deve ser estendido sim a toda a sociedade, que nós façamos aí essas movimentações de uma forma ordeira, pacífica, mas demonstrando interesse social em discutir essas questões extremamente importantes e de participar da busca de soluções nessas questões. Então nós não podemos continuar investindo na criação de nichos específicos. E essa questão da defesa das minorias, ela é extremamente importante, mas ela deve estar sempre sendo ali conjunta com defesa de todos os interesses da sociedade. Sim. Porque essas minorias, elas fazem parte da nossa sociedade. É uma federação. E nós temos, enquanto sociedade, que possuir uma estrutura de proteção que garanta condições e qualidade de vida para todos os cidadãos e proteção para todos os cidadãos. Esse é o grande mal que nós temos no Brasil. Então nós possuímos uma legislação que nos garante tudo. Se você pegar a nossa Constituição, ela nos dá direito à vida, ela nos dá direito à liberdade, ela nos dá direito ao trabalho, educação, ensino, assistência social, à saúde. Então ela nos dá direito a tudo no papel. Na prática, isso não se opera. E a busca de soluções no papel, como algumas dessas bandeiras defendidas por essas minorias, elas acabam desvirtuando a busca de soluções ali. Então, acabam se desviando o foco para o ponto que deveria receber maior atenção, que é a do ser humano, do indivíduo, independente de qualquer tipo de característica individual que ele possua, né, de qualquer tipo de característica particular que ele possua, de preferência, de orientação, mas que ele seja protegido em sua integralidade, que ele possa se desenvolver enquanto cidadão e participar dessa nossa sociedade de forma produtiva. Comandante, eu tenho que fazer um intervalo comercial, vou deixar duas perguntas. Primeiro, o senhor acredita que existe serial killer? Segundo, se a pessoa que fosse para o presídio, ela pudesse votar, teríamos mais presídios no Brasil? Na volta do intervalo, né, o comandante Anésio Barbosa Júnior, vocês assim, vocês estão em casa, percebam o nível que nós temos de polícia hoje, né? Que tem uma concepção de filosofia, de antropologia, de direitos, de respeito, né? Não temos mais aquela polícia que a gente pensava existir antes, né? Repressiva. Hoje é uma polícia pedagógica que precisa de você. E você precisa dela, né? Mas a gente traz ainda aquela cultura do antigamente, né? A polícia, ela é truculenta, é isso, é aquilo. Até o momento que você precisa dela, né? Mas o comandante Anésio aqui é uma prova inconteste de que a polícia, ela sabe dialogar, entender e também pedir socorro para a sociedade. Intervalo, eu volto. De volta aqui pela TV Capital, né, conversando prazerosamente com o comandante Anésio Barbosa Júnior, né, ele é comandante da Polícia Militar, que tem essa função na área de academia, de formar novos membros para entrar na instituição e aí garantir o policiamento. Comandante, primeira pergunta que eu deixei, o senhor acredita em serial killer? Essa é uma situação que eu realmente prefiro acreditar. Como você bem disse, assim, eu prefiro acreditar que seja somente um só que está fazendo esse mal e que está causando toda essa dificuldade mas o senhor não acredita, né? Social. Porque tem o tal da indústria da edição. Sim. Aí eles vão colocar assim, comandante da polícia diz que tem serial killer. Não, o meu posicionamento é que eu acredito que são alguns desses crimes, eles possuem ali uma identidade de autoria, então foram praticados pela mesma pessoa, mas outros não. Que
com toda certeza as investigações que estão sendo conduzidas aí com grande afinco pela segurança pública de uma forma geral, especialmente pela Polícia Civil, com o suporte de todos os outros órgãos que trabalham na área da segurança, na busca de esclarecimento e elucidação desses crimes. Alguns já tiveram a autoria esclarecida e indicaram autores diferentes. Outros que precisam ali de aprofundação, de um aprofundamento maior nessas investigações e que com toda certeza nós temos ali nos próximos dias, teremos com toda certeza a elucidação da maioria desses casos. Mas assim, sabe o que me deixa indignado, frustrado e triste? A polícia prendeu recentemente uma pessoa que cometeu 3 homicídios, mas para a sociedade não interessa, ela quer 30. Aí a polícia, ela prende um que cometeu 15 homicídios, ou estupro, seja o que for. Não, a sociedade quer 30. Então, ou seja, quem cometeu 10, 8 ou 9, não, esse aí descarta, queremos o 30. Então, assim, parece até que é uma meta a ser alcançada. Aí o pessoal fala assim, daqui a pouco a polícia vai criar aí uma pessoa qualquer que vai assumir isso aí para dar uma justificativa. Porque nós queremos 30, comandante. Nós não queremos 15, 10 homicidas, nós queremos 30. É outra coisa também da nossa cultura. Então, se a gente for buscar, assim, no nosso passado, então nós temos o Bandido da Luz Vermelha. Que inspirou muita gente, né? Do parque. Isso. Temos aqui em Goiás o caso de Lusiânia. Então, essa perspectiva de existir um serial killer, ela já mexe com o imaginário da nossa sociedade literária. E ela acaba inspirando, então, maior atenção. Qualquer mensagem que for veiculada nesse sentido vai atrair a atenção da audiência e, evidentemente, que vai ter reflexos midiáticos. Eu não estou aqui negando nenhuma hipótese, mas só estou trabalhando nessa perspectiva de que é melhor para a audiência trabalhar com essa hipótese. Eu falo então, porque nessa semana passada, eu acordei passando pelos jornais, aí uma emissora de São Paulo prendeu o serial killer. A polícia de Minas e São Paulo prendeu o serial killer. Aí entrou o repórter e falou, não, ele cometeu 3 homicídios, está com 50 mil reais de um sequestro. O apresentador já cortou o repórter de Goiânia e falou assim, bom, então vamos aguardar que tenha novidades sobre o serial killer. Então, será que uma pessoa que mata 30, está armado, está com 50 mil reais de um sequestro, não interessa a prisão dessa pessoa? É uma notícia que deveria também ter ganhado até maior repercussão, porque foram crimes que também causaram comoção, mas como prato do dia, 30. Continua sendo esse número que é realmente um número absurdo e que causa grande preocupação e que deve sim ser esclarecido e que deve nos sensibilizar. Então, o nosso desejo enquanto representantes do poder público é que isso seja esclarecido com a maior brevidade possível, enquanto cidadão é que isso seja também esclarecido com a maior brevidade possível e todo mundo que puder colaborar com a elucidação desses casos deve de forma responsável, de forma responsável, deve sim buscar ali dar a sua contribuição, porque foi com a ajuda popular que grande parte dos crimes de difícil elucidação como esses que nós presenciamos aqui foram esclarecidos. Então, algumas informações elas podem ser preciosas para materializar a prova contra as pessoas que praticaram esses crimes. E a participação do cidadão responsável, né? A participação responsável. Muito importante, né? Também você reforçar sempre que a participação responsável, porque especulações, fofocas ou qualquer outra informação que não seja responsável, qualquer informação que seja leviana, ela pode atrasar uma investigação, ela pode desviar o curso de uma investigação e colaborar com a impunidade. Então, ela tem que ser uma informação responsável. E até mesmo porque dias atrás, a sociedade ela deteve um suspeito, quando chegou na delegacia, era um trabalhador, era uma pessoa não sei o quê,
E aí a sociedade paga o preço, né? Porque não se pode ter pressa nesses momentos. Persecução penal. Então nós precisamos de instrumentos mais efetivos para levar a punição a quem comete crimes. Comandante, rapidamente, no ano passado nós fomos às ruas quebramos o Brasil inteiro para diminuir o preço da passagem de transporte coletivo. Fizemos a coisa certa? Ou a gente deveria pedir primeiro o direito à vida para depois a gente brigar pelos nossos direitos? Porque a vida, eu acho que na Constituição, ela está em primeiro lugar. Sim. Eu acredito que todas as causas que afligem a sociedade, elas merecem a atenção de todos. Então, naquele momento histórico lá, até aquelas manifestações, elas pipocaram em vários pontos do país e algumas elas acabaram se desvirtuando, descambando para a violência, mas qualquer manifestação pacífica que tenha um objetivo de discutir aspectos importantes, ela deve ser estimulada. A nossa instituição, ela oferece ali condições para garantia de segurança durante a realização dessas manifestações. Nós entendemos que essa participação social, ela é conveniente, ela é legítima e que em alguns momentos houve um desvirtuamento, especialmente com a prática de violência por grupos específicos, com interesses específicos também, e que acabaram retirando o mote principal que deveriam ter essas manifestações, que seria justamente isso, a busca da consolidação dos nossos direitos enquanto cidadão, o direito à vida, e quanto mais importante o direito, maior a perspectiva de luta por esse direito, então maior a necessidade de participação e de engajamento na luta pela defesa desse direito, o direito à vida, a defesa do patrimônio, o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade em todas as suas formas. Então isso é extremamente importante e a nossa sociedade, ela tem sim que cobrar, ela tem que buscar a consolidação desses direitos, porque nós estamos perdendo em qualidade de vida, especialmente nesse momento histórico que Goiânia vive aqui, em relação à questão da sensação de segurança. Né? A indústria do medo. Exatamente. Quantas pessoas que foram impactadas por essa sensação de insegurança? Não, hoje ninguém vai mais para a ponte de ônibus. Exatamente, que modificaram as suas rotinas, que se sentiram aflitas e se desgastaram emocionalmente com o atraso que a filha teve. Minha filha não chegou em casa até agora, o que pode ter acontecido? Então, nós sofremos as consequências desse cenário que nós vivemos no Brasil e nós precisamos modificá-lo. Então, nós temos que ter condições melhores de vida, para que nós tenhamos condições, inclusive, de continuar crescendo enquanto sociedade, de continuar evoluindo e de gozar de todo o direito que a Constituição nos dá. Exatamente, de tudo que essa sociedade pode nos oferecer. Eu sempre falo que a gente tem o hábito de reclamar do motorista de ônibus, reclama do enfermeiro, reclama do policial, sendo que o problema está no Congresso Nacional. São eles lá que podem devolver à polícia o poder de polícia, porque hoje a polícia ela está sem, literalmente, né? Ela tem o respeito, ela tem as garantias, mas é um tanto quanto preocupada com o dia seguinte, né? Porque o herói de hoje pode ser o bandido de amanhã, né? Porque dependendo das circunstâncias e como o Congresso Nacional ele entende essas situações que cada dia que passa vai afrouxando mais. Agora, se o senhor já foi, a gente tem um minutinho, o senhor já foi comandante lá da CPP, desses outros lugares. Primeira coisa que o cidadão, quando entra lá, tira todos os documentos e ele não pode votar. Aí o político não vai querer construir presídio, né? Porque se colocar bandido lá, ele perde o eleitor. Agora, se desse ao bandido o direito de votar, os políticos iam nos presídios pedir voto, lógico, é normal, eles vão em todos os lugares. O senhor acha que talvez seja esse um erro, tirar o direito do preso de votar? E até mesmo porque não queremos colocar ninguém na cadeia, porque é um potencial eleitor que vai nos dar votos no futuro. Então, quanto mais fora ele ficar, as leis elas trabalham para isso.
Eu estou errado em pensar nisso? Ou seja, o cara está lá na cadeia, põe o político lá fazer discurso, fazer comício, pedir voto, convencer o cara, e aí vamos ter mais presídios com os políticos conscientizando e pedindo voto dentro dos presídios e conhecendo a realidade. Estou errado? É a minha postura, não é a do senhor. O exercício do direito de voto pelo preso seria algo difícil para ser operacionalizado. É muito complexo mesmo. Mas o preso, ele possui família. Ele possui família e a família dele vota, e essa comunidade carcerária ela deveria receber uma maior atenção, sim, por parte do poder público. Mas entra nesse aspecto aí outro aspecto cultural. Dentro da nossa cultura, investir em presídio seria algo impopular. Queremos placa. Exatamente. Entre investir em qualquer outra área e investir na construção de unidades prisionais, com toda certeza, para o gestor público, as medidas mais populares não seriam a de construção de presídios, tanto que nós tivemos grande dificuldade de conseguir áreas públicas para buscar a confecção de projetos para a construção de unidades prisionais. Mas, com toda certeza, a mobilização da nossa sociedade para entender a necessidade de criar ambientes que sejam qualificados, como a Cora Coralina, que é a nossa maior poetisa, ela idealizava que tempo virá, em que prisões se transformarão em escolas e oficinas. Nós deveríamos ter, sim, prisões que funcionassem como escolas e oficinas, para levar a qualificação profissional, para levar a educação secular para aquele indivíduo que se encontra preso, para fazer com que ele tenha condições de retornar ao convívio social e se transformar num cidadão produtivo, que ele não tenha ali um horizonte fechado pelo rótulo que ele vai carregar de ex-presidiário, e isso pode, infelizmente, acaba se influenciando no ciclo da criminalidade e da violência. Comandante, acabou o nosso tempo. De várias mensagens que chegaram, eu separei uma aqui. Esse coronel é um exemplo para a nossa polícia. Tínhamos que ter políticos com esse bom senso. Eu agradeço e termino com essa frase, porque eu me sinto assim, afortunado. Me sinto uma pessoa feliz por receber mensagens iguais a essa, né? De ter policiais igual ao senhor. Tantos outros estão aí na rua fazendo esse trabalho. Então, está acabando a bateria aqui, né? Mas as pessoas aqui sempre agradecendo, né? E com essa mensagem. Precisa acabar com a ideia de polícia militar ficar colocando mancha de bandido, porque a tropa, com abalos psíquicos e mentalidades retrógradas por parte da sociedade. Então, assim, eu termino agradecendo demais, e eu sempre falo, eu quero morrer gritando a ajuda da polícia do que favor de bandido, porque bandido, o favor dele é caro. Agora, a polícia, ela é amiga, e isso eu acho que a gente tem que levar mais adiante. Eu agradeço demais pela presença do senhor e desejar sucesso e redundância. Eu só peço que Deus guarde o senhor e toda a corporação. Obrigado pelo carinho, um grande abraço a toda a audiência, parabéns pelo trabalho. Ok, comandante, muito obrigado.